tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado por esperarem. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Uma palestra maravilhosa. É uma provocação que ela traz. Vocês fazem coisas para inspirar pessoas ou coisas. Então, eu queria Josi Lambert viesse aqui com a sua palestra Ouse Ser Humano. Muito obrigado. Aproveitem. Sete segundos é o tempo que o nosso cérebro leva para fazer um julgamento sobre algo ou alguém. 7 segundos foi o tempo que eu fiquei aqui parada olhando para vocês. O que vocês pensaram quando eu estava parada? Será que ela esqueceu o que ela ia falar? Será que ela travou? Será que ela está com medo? Será que ela está com vergonha? E quando a gente fala de ousar ser humano, qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Vamos pensar, ouse ser humano, vamos ousar ser humano. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O que te instiga a pensar? O que te incomoda ou não incomoda? Em quem você pensa quando você fala ouse ser humano? Será que tem alguém que não ousa ser humano? Será que tem alguém que é humano sem ser humano? Será que isso é possível? Será que isso existe? O que te pega quando você fala uma coisa dessa? Bom, eu sou a Josi Lambert, sou especialista em pessoas e cultura, Forbes Black, nomeada uma das 100 pessoas negras mais importantes do mundo e, para começar, o mais legal de tudo, eu sou mãe de 5 crianças. Gente, ninguém vai falar uau, pode falar. Eu espero por este momento. Eu sou mãe de 5 crianças, trabalho pra caramba, sou apaixonada no meu trabalho. E eu falo muito sobre humanidade, sobre ser humano no ambiente de trabalho, e isso transforma muito as nossas vidas. Então, quando eu trago para você a reflexão de o que é ousar ser humano, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa comum com objetivos extraordinários. Quer dizer que eu sou milionária? Claro que eu sou milionária. E bilionária na minha cabeça. Falta cair na minha conta. Quando cair, posso compartilhar com vocês, desde que vocês prometam para mim agora, vocês vão começar a ousar ser humano. Essa é uma frase de um dos meus livros, um trecho de um dos meus livros, que diz o seguinte: não sabem se vestem uma roupa de trabalho ou uma roupa de viver. Porque dizem que os problemas devem ficar da porta para fora. Para o trabalho, a gente só leva alegria. Vocês concordam com essa frase? Já tem 2 aqui. Não, de jeito nenhum, de jeito maneira. Por quê? O que acontece? Quando a gente fala de ousar ser humano, e aí a gente vai colocar agora no lugar de entender se nós estamos sendo verdadeiros na humanidade. O que acontece? A gente entende que o ser humano, ele é ser humano por si só, e é a mesma pessoa no trabalho, em casa, no namoro, em qualquer outro lugar que seja. Só que por que a gente trata as pessoas roboticamente? Eu sofri racismo em um processo seletivo e depois disso eu fundei uma agência para fazer diferente do que fizeram comigo. Fui lá, eu não estou conseguindo emprego, sofri racismo mesmo, aconteceu, e um outro momento eu conto para vocês sobre isso. E aí eu fundei uma agência de recursos humanos para fazer diferente do que fizeram comigo. Porém, naquele momento, mesmo com muitos medos, desafios, dores, dificuldades, trabalhando sozinha, que todo começo tem seus desafios, eu era uma pessoa que eu tinha consciência do que tinha acontecido, mas provavelmente a pessoa que cometeu racismo, às vezes ela não sabia. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe. E aí todo mundo fala assim, mas a internet, hoje em dia todo mundo tem internet. Todo mundo tem internet? Não. Todo mundo tem conhecimento? Não. Por isso a gente precisa falar e repetir. E aí chega essas pessoas não letradas no mercado de trabalho, sobre racismo ou sobre qualquer outro tema que a gente possa abordar, essas pessoas vão conviver junto com outras pessoas. As pessoas que tiveram problema de família, problema de infância, que vieram de lugares diferentes uns dos outros, elas vão
para o mercado de trabalho com os seus problemas. Vocês acham que essas pessoas conseguem ousar ser humanas? De olhar para o outro com a maior verdade possível, entender e tentar, ao máximo, ser cada vez melhor para outra pessoa e melhorar o dia e a vida daquela pessoa? Vocês acham que isso acontece na prática? Você já viu isso acontecer na prática? Quando a gente fala de humanidade, liderança humanizada, o que dá a entender? Dá a entender que nós estamos no mundo de Alice no País das Maravilhas. Que é tudo muito maravilhoso, tudo muito fácil, tudo muito prático, quando na verdade não é. A gente, que vocês já ouviram falar assim, ó? O ser humano é muito difícil. Quem já ouviu? Mas eu não sou ser humano? Será que eu estou me colocando nesse bolo todo do ser humano ser difícil? Será que eu tenho essa capacidade de ousar ser humano? O que é ousadia? Ousadia é coragem. Coragem de reconhecer as pessoas no ambiente de trabalho. De reconhecer as pessoas como diversas, reconhecer as pessoas como humanas. E cada vez mais que o tempo vai passando, esses dados vão aumentando. 288.865 pessoas em 2023 foram afastadas do trabalho por questões de saúde mental. Em 2023. 288.865 pessoas foram afastadas do trabalho por questões de saúde mental. É um número assustador ou normal para o Brasil com milhões de pessoas? É assustador. Se a gente imaginar aqui nessa sala com 288 mil pessoas, quanta gente é? E quais são os motivos desses afastamentos? Questões de saúde mental. As pessoas foram afastadas por questões de saúde mental. E aí a gente olha e fala, quais seriam essas questões? O que a gente pode fazer para melhorar? O que aconteceu para que essas pessoas fossem afastadas do trabalho? Será que é o fato da gente não ter humanidade suficiente para compreender as pessoas? Será que é o fato da gente olhar e não ter ousadia, não ter coragem de olhar para a pessoa além daquilo que ela aparenta ser? Porque a gente ouviu a vida inteira, eu li um livro uma vez, quando eu li eu achei maravilhoso. Depois eu comecei a pensar, eu falei, parece que não é tão maravilhoso assim. A frase é, não adianta ser, precisa parecer ser. E a gente olha para as pessoas para aquilo que elas parecem ser. E como é que a gente lida com as dificuldades no dia a dia de trabalho? Será que em algum momento, mesmo que involuntariamente, eu fui responsável pelo afastamento de uma pessoa no trabalho? No dia a dia de trabalho, o que eu faço para melhorar o dia de alguém? E aí eu volto para a ideia de que às vezes parece que a gente está no mundo da Alice, no País das Maravilhas, que é tudo muito fácil, e não é. A gente vê muita inteligência artificial o tempo todo, a gente está perdendo essa conexão humana. Eu acabei de falar agora com a minha assistente, a gente estava conversando ali sobre o tempo de tela. A hora que eu fui olhar o meu tempo de tela, graças a Deus, não carregou. Não apareceu lá quanto tempo que eu passei na tela hoje, e não é nem 3 horas da tarde ainda. Quanto tempo você tem ficado na tela? Não é errado, não é problema nenhum. Mas será que isso não está nos afastando das pessoas? Porque o que tem ali na tela? Dopamina. E aí você fica ali o tempo todo, nossa, é muita cor, muita informação, é muita gente. Não é ruim. Não tem problema nenhum a gente rolar a internet, aquele scroll infinito. Porém, às vezes tem problema. Quando a gente começa a levar essas questões para o ambiente de trabalho, para a convivência com as pessoas, com os seres humanos, para além daquilo que a gente vê, além daquilo do parecer ser, a gente começa a entender, poxa vida, aquilo que eu vi, aquela tela que eu rolei, não é bem aquilo. Vocês já viram aqueles casais que têm 40, 50 anos de casado, de repente aparece lá na internet que separaram? Nossa, mas o casal era lindo, maravilhoso. O que aconteceu? É porque você não estava dentro da casa dele para saber o que estava acontecendo. A mesma coisa no ambiente de trabalho. A pessoa chegou lá chorando, ou a pessoa não chegou bem, ou a pessoa não está performando, não é aquilo que você esperava. Por quê? Porque aquilo vai além do que parece ser. E é muito difícil a gente tocar, não é impossível, mas é muito difícil a gente conseguir, de fato, tocar a alma humana.
Não é impossível, mas é muito, muito complicado, porque a gente não vai conseguir chegar. Quando a gente fala de empatia, já que eu vou falar um pouco mais sobre empatia, que aí entra naquele fato de a gente entender, é empatia mesmo ou a gente está querendo se projetar na outra pessoa? Mas segurem essa informação, já que a gente fala sobre isso. Se esse número é assustador, quem dirá esse? Esses são os números de 2025. Gente, não é normal a gente viver num país, e esses são os dados do Brasil, não são os dados do mundo todo. Não é normal a gente viver num país onde as pessoas, 546 mil pessoas, são afastadas do trabalho por questões de saúde mental. Não é normal, não é aceitável. E quando a gente fala de ousar ser humano, é ter coragem de admitir que em algum momento eu posso ter sido responsável por um desses afastamentos. Já pararam para pensar na sua atitude no dia a dia de trabalho? A gente fala tanto de chave, conhecimentos, habilidades, atitudes. Quais atitudes eu tomo no dia a dia que faz com que esse número seja menor? Porque é nossa responsabilidade. Todo mundo aqui é profissional de RH, certo? Liderança, trabalha com pessoas, correto? Qual que é o seu papel? Qual é a sua responsabilidade neste número? E dói de pensar que em algum momento eu, Josi, posso ter sido responsável por um afastamento desse. Por atitude ou por falta de atitude. Por falta de entender as pessoas. Porque é muito fácil, é gostoso eu falar mal do chefe, eu falar mal do funcionário, eu falar mal da empresa. É uma delícia. Se vocês quiserem sentar 5 minutos aqui comigo agora, nós vamos fazer uma fofoca mó legal. Agora, na hora de olhar para dentro e falar qual é a minha responsabilidade nisso? Onde foi que eu errei? Onde foi que nós nos perdemos? Que essa é a pergunta. Um momento de muita reflexão. Onde foi que nos perdemos? Será que é responsabilidade só da internet, só da inteligência artificial? Quando que a gente vai conseguir atingir a inteligência humana? A gente conseguiu já chegar nesse nível de inteligência humana? Aí vai exigir um pouquinho mais de talento pessoal e humano. Quando a gente vai contratar as pessoas, a gente foca na técnica, né? Então chega um currículo, alguém aqui trabalha com contratação. Tem uma pessoa ali que trabalha com contratação. E quando chega o currículo para a gente, o que a gente vai olhar? O pessoal está massacrando o RH, falando que a gente demora só 8 segundos para olhar o currículo de alguém. E realmente, como a gente vai avaliar a técnica, a gente vai bater o olho, procurar umas palavras-chave, é aquilo ou não, e pronto, fim de papo. Eu não consigo olhar além do currículo. É um papel, é um PDF, não dá para olhar além. Eu vou conseguir olhar além quando eu respeito o processo seletivo, quando eu contrato as pessoas com diversidade, quando eu respeito as pessoas a partir do momento que elas entram para dentro da empresa. Não adianta também ter uma fachada linda e dentro da empresa ser uma bagunça, as pessoas serem maltratadas. Não sei se vocês viram recentemente, em 2025, saiu um vídeo de uma pessoa que ela foi demitida no final do expediente. E ela era a pessoa responsável por fazer a mesa de café da manhã do hotel. E ela trabalhou a noite inteira, preparou uma mesa linda, maravilhosa, ia ter uma conferência e demitiram ela no final do expediente. Sabe o que ela fez? Ela foi lá e quebrou tudo. Mandou o café da manhã abaixo, jogou tudo no chão e quebrou tudo, e xingou e ficou brava. E a gente não sabe por que ela teve essa atitude, que tipo de liderança que ela tinha, que fez com que ela tivesse aquela atitude. Será que quem liderava ela sabia os problemas que ela estava passando na casa dela? As lideranças estão se aproximando das pessoas com humanidade de verdade, parando de fato para ouvir? Ah, mas vou ficar... Que saco que é parar para ouvir uma pessoa, conversar, sentar na mesa de café da manhã com alguém. Onde foi que nos perdemos que a gente não tem 5 minutos para perguntar se a pessoa está bem? A gente não tem 5 minutos para dar um bom dia. Isso não quer dizer que, nossa, todos os problemas do mundo, 546 mil pessoas afastadas do trabalho por questões de saúde mental, é responsabilidade minha. Não é isso. Mas existe algum momento, tem algum pontinho de virada ali que a gente se perdeu.
E a gente precisa entender onde é que foi esse momento que a gente não teve essa sensibilidade de entender de fato o que é que está acontecendo, para que esses números baixem. E pior, essas pessoas foram afastadas, 546 mil pessoas. Mas e as pessoas que morrem por questão de saúde mental? Isso é muito grave, desculpa pesar o clima. Mas não tem como a gente falar de saúde mental sem falar dos riscos que traz quando a gente não trata isso na base. E é muito importante a gente ter essa análise, por mais que doa. E aí eu trouxe para vocês 4 bases assim que eu trabalho direto todos os dias com as lideranças nos treinamentos, que uma delas começa por capacidade de reconhecer a ignorância. Será que a gente tem desenvolvido essa habilidade? Capacidade de reconhecer a ignorância. Porque, nossa, está me chamando de ignorante? Nós somos ignorantes o tempo todo. A partir do momento que eu não entendo a outra pessoa, e a gente precisa voltar e lembrar. Quando foi que nos perdemos? Onde foi que nos perdemos? Qual é o momento que as pessoas estão, de fato, sendo afastadas do trabalho por questões de saúde mental? O que está incomodando essas pessoas? De onde vêm essas pessoas? Será que eu consigo? E aí a gente fala, nossa, mas no RH eu faço tudo sozinho, ou então as áreas são muito separadas, eu não consigo ter esse ponto de virada de acompanhar as pessoas de fato. Não consigo sentar na mesa de café da manhã. A pessoa mora a 4 horas do trabalho, ela tem que pegar 2 trens, 2 ônibus, 2 vans e 2 metrôs. E eu, enquanto líder ou enquanto RH, eu não sei da vida daquela pessoa. Não, mas eu tenho um trabalho muito lotado, eu tenho muita coisa para fazer. Todo mundo tem. Está todo mundo na correria. E é justamente por este motivo que nós somos a sociedade do cansaço. Justamente por esse motivo, nós somos a sociedade com ansiedade. Justamente por este motivo, as pessoas estão adoecendo cada vez mais. E é triste de ver você olhar para o lado e você não saber se a pessoa está bem, se a pessoa está mal, porque eu não tive humanidade suficiente para me abrir e buscar entender aquela pessoa. E fica um papo, a gente fica desconectado, sem entender o porquê é que essas pessoas estão cada vez mais adoecidas. A gente não consegue entender porque a gente não consegue se abrir para essa responsabilidade. Desde quando eu entrei no RH, há mais de 15 anos, eu tenho essa cara de jovem, mas desde quando eu entrei no RH, para mim, os recursos humanos, a área que cuida das pessoas, não só o RH, qualquer pessoa que tenha a responsabilidade de cuidar das pessoas, precisa entender primeiro o H de humano para depois o R. E todo lugar que a gente vai, e que bom que isso está mudando e tem crescido, a gente tem a percepção, parece que, não, é clichê. Nós vamos falar isso de novo. Se fosse clichê, e se não precisasse repetir, esses números não estariam acontecendo. E quais são as atitudes que a gente tem hoje para mudar essa realidade? A gente começa aqui, a capacidade de reconhecer a ignorância. O quanto nós somos ignorantes no dia a dia de trabalho. O quanto a nossa ignorância está adoecendo as pessoas. E não é ignorância de burrice, não. É a ignorância de não perceber o nosso entorno, de não perceber ao nosso redor que o mundo está desabando, que as pessoas estão adoecendo e a gente não está fazendo o mínimo para melhorar o dia a dia dessas pessoas. Um outro ponto é humildade intelectual. A gente estuda pra caramba, não estuda? O tempo todo. Eu amo estudar, estudo demais. Só que se eu não me esvaziar daquilo que eu tenho de conhecimento, lembra que a gente falou no começo, que cada um parte de um lugar, cada um parte de um ponto, cada um vem de uma história, de uma trajetória. E aí eu venho com a minha grandeza de inteligência, que eu sou maravilhosa ao máximo. A outra pessoa também vem com a grandeza dela, maravilhosa ao máximo. Quando é que essas duas pessoas vão conseguir se entender e desenvolver um bom trabalho? Cada um parte de um ponto, cada um vem de um lugar, cada um com uma cultura, cada um com uma história. E essa galera toda, ela vai se encontrar no mercado de trabalho. Essa galera toda com problema, com dificuldade, com trânsito, com o metrô, com isso tudo que está acontecendo no mundo, elas vão se encontrar no mercado de trabalho. E onde é que é o ponto de virada que a gente consegue reconhecer e ter humildade intelectual, de baixar a nossa guarda e parar um pouquinho só que seja, para ouvir o que a outra pessoa precisa dizer.
Baixar um pouquinho só que seja, para entender o que o outro está precisando. E para elucidar a questão, o que é o mais complicado, ego zero. Tem um negócio que eu falo a vida toda, que não é sobre mim, é sobre o outro. É mais uma daquelas coisas que todo mundo fala, nossa, mas isso é clichê, isso é coisa de coach. E é a mais pura verdade. E se todo mundo começar a pensar, não é sobre mim, é sobre o outro, a gente sempre vai ser o centro da outra pessoa e não o nosso. Vocês conhecem Nicolau Copérnico? Que descobriu que o mundo não gira ao nosso redor. Olha que legal. Não adianta a gente ter ego, ser egoísta. Quanto mais a gente tem acesso, a gente lida com pessoas, a gente é líder, a gente é gestor, a gente está ali num ponto alto, parecendo que a gente senta numa cadeira como se fosse a maioral. Vou contratar alguém, a gente vai apontar o dedo escolhendo as pessoas. Isso acontece muito, é por isso que os números têm crescido cada vez mais. De 2023 para 2025, quase que dobrou o número de pessoas afastadas do trabalho. E aí a gente olha e fala, mas não tem mão de obra? Mas não tem, as pessoas estão tudo doente. Ai, mas a geração Z não quer ser líder. Para ser líder como? Com a saúde mental abaladíssima? Vai ser líder como? Que tipo de exemplo que a gente está dando para essa nova geração? Não só a geração Z, a gente está com a geração alfa agora, em breve geração beta, que foram as crianças que nasceram do final de 2025 para 2026. A gente tem esse exemplo, a gente tem coragem, e aqui que é o ponto, ousar ser humano, tem essa ousadia. O que a humanidade faz? Já pararam para pensar o que é a humanidade? O que é humano de verdade? O que é ser humano? Será que eu consigo ser humano de fato? O ser, o que é o humano? Eu fiz o exercício, como eu sou mãe de 5 crianças, eu fiz o exercício de perguntar para os meus filhos o que é humano para vocês? E na cabeça deles, o humano é aquilo que eles veem na aula de ciências, que é o corpo humano. A minha filha, que é mais sensível, mais choroninha, ela é de peixes, ela falou assim, ai mãe, humano é uma pessoa. Será que a gente consegue enxergar as pessoas como elas são, sem ego? Porque o que está matando a liderança hoje em dia, os RHs e todas as áreas, é o ego. Está destruindo, porque a gente não consegue se despir de nós para poder ouvir o outro e realizar coisas que vão, de fato, fazer a diferença na vida do outro. O que é o papel da liderança? Não estou falando que liderança não tem que dar resultado, não. Só que você prepara as pessoas dão resultado, a gente comemora junto. E até a gente preparar essas pessoas, se eu não tiver a capacidade de reconhecer a ignorância, eu vou estar sempre cheia de mim, achando que eu sei de tudo, sem humildade intelectual, e cheia de ego. E nesse meio do caminho, as pessoas estão adoecidas. Não esqueçam desse número, 546 mil pessoas afastadas do trabalho por questões de saúde mental. E isso é doentio, triste, doloroso. Por último, e não menos importante, humanidade. Não é óbvio? Eu falo muito que o óbvio precisa ser dito. Quando a gente tem essa consciência de ser humano de fato, de abrir os nossos olhos para as outras pessoas, a gente torna um ambiente de trabalho cada vez mais leve. E é muito de... Lembra que eu falei lá no começo que nós não somos humanos, nós somos máquinas, e o básico do clichê, que o óbvio precisa ser dito, não é sobre mim, é sobre o outro. Quando a liderança ela tem esse entendimento, quando os RHs têm esses entendimentos de saber que um ser humano, é uma pessoa que não vai mudar, não tem como eu sou eu aqui na minha casa e lá no meu trabalho eu sou outra pessoa, isso não existe. Não dá para você deixar o seu problema lá na porta e entrar para a empresa. Também não estou falando que é para você ter briga com seu marido dentro da empresa, não é isso. Mas é necessário a gente entender que é uma pessoa, é um ser. Só que todo mundo é uma pessoa e todo mundo é um ser, e essa galera toda vai para o mercado de trabalho. Todo mundo com os seus problemas. E aí, como é que a gente gerencia isso? Essa é a fórmula mais simples. É muito fácil, é só a gente ser humano, é só a gente não ser egoísta. É pensar no próximo de fato. E lembra que eu falei para vocês sobre empatia? Opa! Como é que toca esse negócio aqui?
Não foi. Só um momento. Foi não. Ah, tá. Tá bom. Esse vídeo. Alguém assiste Podpah? Esse vídeo é o Emicida. Ele estava no Podpah falando sobre o novo disco dele. Alguém ouviu o Emicida? Um disco muito bom. E o novo disco dele, na primeira faixa, tem os áudios da mãe dele. A mãe dele faleceu. E aí tinha áudios que a mãe dele enviava para ele no WhatsApp, áudios muito bons. E ele colocou na primeira faixa do disco. E aí você começa a ouvir no Spotify, tem uma. No final, assim, dos áudios, a mãe dele fala um negócio engraçado, pá, fala um negócio emocionante, parou. E aí, eu estava ouvindo no meu Spotify, e aí a mãe dele parou de falar, eu falei, vai começar agora uma música. E não começava. E aí eu olhei no meu celular, eu falei, será que parou, que alguém está me ligando, e quando alguém te liga, você está ouvindo alguma coisa, para a música. E ninguém estava me ligando. Eu olhei, estava continuando a tocar lá a faixinha, mas estava em silêncio. E eu falei, será que tem algum problema aqui? Será que tem alguma coisa errada? Ok. E aí, assistindo esse podcast, eu entendi que foi intencional. Por quê? Porque a gente está muito acelerado. A gente está aceleradíssimo. Durante o disco também tem alguns sons de pássaro. Durante o disco também tem outras pausas. E aí você está lá bem ouvindo uma música. Está lá um rap, daqui a pouco entra um som de pássaro. Depois para de novo. Aí você vai achar que seu celular está com problema. Sabe quando acaba a sua internet? Faz tempo que não acontece isso. O WhatsApp parou. Instagram travou. Você acha, nossa, tem até meme, né? Meme. Que o Zuckerberg tropeçou nas tomadas. Fica todo mundo desesperado. Quando volta o WhatsApp e o Instagram, parece que a gente está voltando à vida. A gente não tem mais pausas, a gente não tem mais sossego para viver em paz. Qual foi a última vez que você fez nada? Nada, nada mesmo. Ah, eu vou fazer nada. Tem bastante mulher aqui. Para a mulher fazer nada é o quê? Dobrar a roupa enquanto assiste Netflix. Isso é fazer nada, gente? Isso não é fazer nada, porque daí você chega no seu trabalho cheio de coisa na cabeça. Quando foi que a gente conseguiu esvaziar? Por isso que é importante a gente ter aquela noção do toolkit que eu mostrei para vocês, dessas 4 atitudes que a gente toma para mudar de fato. Me travou aqui de vez. Para mudar de fato. A gente está numa aceleração terrível, a gente não consegue ter paz, a gente não consegue ficar parado. A gente não consegue ouvir um vídeo que tem uma pausa. A gente fica desesperado. A gente quer informação, a gente quer que as coisas aconteçam, a gente quer que as coisas andem, que o negócio rode, que o negócio gire. A gente não consegue ter sossego. Porque a gente está acelerado. E eu te convido hoje a desacelerar, a manter a paz, dar uma segurada, dar uma acalmada, senão você vai pirar. Não foi. Ah, foi. Estão ouvindo? Não está tocando no fone. Mas aqui ele dá um resumo disso. O entrevistador pergunta para ele: por quê? Qual foi a sua nesse disco que tem essas pausas? Ele falou: porque às vezes a gente não para sentir o tempo do outro. A gente não sabe qual é o tempo do outro. E trazendo isso para o mercado de trabalho, para o nosso dia a dia, para a saúde mental, o que mais faz com que a gente fique adoecido é a aceleração. Não é desimportante a aceleração tecnológica, é muito importante. E eu quero que cada vez mais a gente cresça com tecnologia, com inteligência artificial. Nossa, estou adorando essa fase. Sou muito tecnológica, inclusive. Se não tivesse tecnologia, inclusive, acredito que a gente nem estava aqui hoje. Mas qual é o limite? Qual que é o ponto que a gente consegue separar inteligência artificial de inteligência humana? Quando a gente consegue fazer essa intersecção, porque é super possível equilibrar os dois. Eu sou muito fã do equilíbrio.
Só que para isso a gente precisa ousar ser humano. E ter ousadia é ter coragem. Mais do que É preciso simplesmente muita fazer um coragem julgamento pra da gente tá acelerado, admitir eu acho que a gente que nós podemos ser. foi Agora tá colonizado pelos números. Então, o nosso parâmetro virou. Oi? Parou agora o som? Era pra isso, irmão? Você tava sentindo que a galera tá acelerada? É isso, mano. Eu acho que mais do que simplesmente fazer um julgamento da gente estar acelerado, eu acho que a gente foi colonizado pelos números. Então, o nosso parâmetro virou os números que marcam a nossa relevância no digital. É a forma como a gente tem existido digitalmente. O projeto como um todo, ele provoca para que a gente... Não, eu não sugiro que a gente volte a viver nas cavernas, mas eu acho que existem características muito bonitas do ser humano e o sentir é uma delas. A capacidade de, tipo, entrar no tempo de algo, porque as relações elas estão indo para um lugar onde a gente não se preocupa mais em conhecer o tempo de algo, saber o que é o tempo do Igão, Sim. para entrar dentro dessa história, o que é o tempo do mítico. Será que a gente consegue sentir o tempo de algo? Qual que é o tempo do outro? Não sei com quantas pessoas você trabalha hoje. Tem gente que trabalha sozinha, tem gente que trabalha em equipes enormes. Você já parou para pensar qual que é o tempo do outro? Qual que é o tempo da pessoa que trabalha com você? O que essa pessoa precisa? Qual que é o desafio dela? Da onde que ela veio? Qual que é a história dela? Eu dou treinamento também corporativo. E teve um dos treinamentos que a gente fez, uma dinâmica, falando sobre o tempo, sobre convivência, sobre histórias de vida, sobre sonhos, e tudo trabalhando na liderança, tá? Como pra vocês verem como que é possível e importante a gente ser humano, mesmo na liderança e mesmo no RH. Tem gente que fala que o RH começa com o coração cor-de-rosa e sai com o coração cabeludo. Mentira. Respeita a nossa história. E aí, nesse treinamento, o tanto que as pessoas choraram, porque elas não conheciam a história um do outro. Elas não sabiam qual que eram os sonhos das pessoas, de onde que essas pessoas vieram, quantos ônibus as pessoas pegam, quantos trens as pessoas pegam. A gente levanta, quem trabalha presencial, levanta de manhã, às vezes pega ônibus, trem, metrô e vai trabalhar. Para almoçar, quando tem refeitório, ok, às vezes consegue conversar com alguém, quando não tem, pega sua marmita, esquenta no micro-ondas que alguém acabou de esquentar um peixe, e o cheiro de peixe exala pela sala toda, e aí você come sua marmita. Terminou de almoçar, você volta para sua sala, vai trabalha, ou não é uma sala, ou é uma linha de produção. Você trabalha o dia inteiro, não vê a hora de ir embora, tanto é que nas salas de produções não tem nem relógio. Não é bizarro? É bizarro. E a gente não tem tempo de parar para olhar nos olhos das pessoas. Como que uma pessoa não vai adoecer assim? O dia inteiro olhando para as paredes, ou então olhando para o computador, ou então olhando para uma máquina e trabalhando enlouquecidamente. E no final do dia ela volta para sua rotina, volta para casa. O máximo que ela vai conseguir ter de lazer é assistir uma Netflix enquanto dobra a roupa, ou então colocar um Spotify no fone e colocar roupa para lavar, varrer um chão, limpar uma casa. E no outro dia ele está no trabalho novamente. Tem como não adoecer desse jeito? O que pode mudar isso? As relações. A convivência. O ousar ser humano. O olhar no olho da outra pessoa e tentar entender qual que é o tempo dela, o que ela precisa. Às vezes você não vai conseguir resolver o problema dela, muito provavelmente. Ainda mais nesse século, o problema da maioria das pessoas é o quê? Tempo. O que mais? Dinheiro. O que mais? Saúde mental. Tempo, dinheiro, saúde mental. Alguém consegue resolver esse problema aqui? Se alguém conseguir, nós vamos sentar agora, nós já vamos abrir uma patente e vamos sair vendendo aqui. No mais, o que a gente pode fazer é ouvir as pessoas, entender o tempo do outro, olhar no olho das pessoas. Ai, mas está remoto. É possível você olhar no olho da pessoa no remoto. Às vezes a pessoa precisa te mandar um áudio. Ai, eu não gosto de áudio, não escuto áudio. A pessoa só precisa desabafar, cara. Você consegue se abrir e dar essa oportunidade para a pessoa desabafar? E aí a gente fala tanto de empatia que, sinceramente, quem quiser me cancelar, me cancela agora, mas eu não acredito em empatia. Por quê?
Existe um motivo pelo qual eu tenho as minhas dúvidas sobre empatia. Porque a empatia ela não é se colocar no lugar do outro. É isso que está no dicionário, não é? Vocês acham possível, de fato, se colocar no lugar do outro? Uma reflexão. Quem achar que acha que tá tudo certo, não vou discutir com ninguém. Mas eu não acho possível me colocar. Não tem como. Alguém chega e fala para mim, olha, eu sou mãe de 5 crianças. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, eu perdi meu filho. Eu não consigo, nem eu sendo mãe, não dá. O lugar é dela, a história é dela, a trajetória é outra. Não é possível. E quando a única forma que eu consegui entender de empatia é o olhar além daquilo que eu vejo. E aí sim, eu estou ousando ser humano. Vou tentar melhorar a vida da pessoa da forma que eu puder. Aí, isso sim é empatia. Do contrário, não existe. Portanto, essa é mais uma frase do meu livro também. Eu trouxe 2 aqui. Um do confrontar para confortar e o outro do óbvio. E quem me dá um sorriso vai ganhar o livro. Brincadeira. Já que a gente conversa sobre isso, tá? Portanto, se o seu propósito de vida está pautado em deixar um legado que inspira e enfloresce pessoas, você já entendeu tudo, apenas continue. E eu desejo que a gente ouse ser humano, que é só isso que a gente precisa para o mundo ser melhor. Muito obrigada e até a próxima.